conversar com Antônio Fernando Gazzoni, diretor-presidente da Gama Consultores Associados, quem apresentou nesta edição do Congresso, em edição especial, o resultado da pesquisa Raio-X da Previdência Complementar. Qual o objetivo dessa pesquisa? Muito boa tarde. Bom, o objetivo primeiro era identificar as bases atuais, a estrutura atual das nossas entidades e buscar, dentre elas, qual era a tendência que elas estavam tendo em relação às questões básicas que envolvem o ativo previdencial e o passivo previdencial. Como foi realizada essa pesquisa e quem participou? A pesquisa ela teve que ser toda ela planejada, teve um primeiro momento de planejamento sob coordenação da ABRAP. Então, tanto a Itajubá como a Gama agiram em parceria e sob coordenação da ABRAP, no sentido de, primeiro, identificar quais eram as questões básicas que deveríamos questionar as entidades. Isso deu uma base de formulação, partimos para o desenvolvimento de um sistema informatizado, todo ele postado em web. Esse sistema, então, foi o veículo com que nós conduzimos a pesquisa, tanto na fase de perguntas, como depois na fase de consolidação, e que subsidiou a análise. Então, esta foi a proposta de instrumentalização da pesquisa. Quais os aspectos estruturais a serem enfrentados pelo sistema? Muito importante isso. Bom, primeiro buscamos identificar como as entidades estão postadas hoje frente aos cenários que já são conhecidos, principalmente os cenários de mudança. De um lado, mercadológico, essa questão que muito já está se comentando, da queda de taxa de juros, e do outro lado, do lado do passivo, principalmente a questão da longevidade. Muito bem. Identificou-se primeiro que as entidades estão extremamente atentas, elas sentiram a mudança de cenário rapidamente, muitas delas ou já agiram ou já estão com propostas de andamento. Então, tanto no que diz respeito à alocação de ativos, como diz respeito ao tratamento a ser dado do passivo, se identificou claramente mudanças que estão em curso, a gente pode até detalhar algumas delas para vocês, mas assim, mudanças que podem resultar num futuro muito próximo numa mudança, diria até drástica de perfil atual observado. Quais seriam essas mudanças? As principais mudanças, quando a gente olha na questão do ativo, é a fuga, vamos dizer assim, até acelerada de ativos de renda fixa, tá? Justamente pela essa questão da remuneração menor do que outros ativos, e na busca de ativos que remunerem melhor seus ativos, e aí a gente vê nitidamente um avanço na direção de maiores riscos nos investimentos. Esse é o lado bom da história, ou seja, as entidades estão efetivamente atentas a essa mudança, porém, o que é algo que tem que ser sincronizado, sintonizado, é como esse avanço em direção a enfrentar ao risco vai ser instrumentalizado pelas entidades. O que a gente espera e o que a gente procura observar, que isso vai ser um movimento feito com soberania, com bastante assessoramento, e é isso que nós esperamos, no que diz respeito ao ativo. No que diz respeito ao passivo e no que diz respeito aos níveis de adesão, aí nós vimos algumas questões interessantes. Primeiro, identifica-se claramente, quando a gente fala de crescimento do nosso sistema, que nós temos um público já presente dentro das patrocinadoras que não está sendo atendido. Identificou-se que basicamente 1 em cada 5 empregados não adere, ou seja, 20% de potencial de crescimento. Isso pode nos levar, se conseguíssemos 100% de adesão, a algo como mais 500 mil pessoas no sistema, num prazo que a gente pudesse atingi-los. Agora, existem motivos para que isso não ocorra. E os principais motivos revelados aí pelas entidades de novo, as questões ligadas à cultura previdenciária, a questão dos custos, e as entidades clamam por menor burocracia no sentido do trato das mudanças regulamentares, no trato das aprovações de novas modalidades de plano. Então, as mudanças que estão em curso e que se viu basicamente é que, se de um lado nós estamos tendo sim reestruturações societárias do tipo extinção de planos, retirada de patrocínios, por outro lado nós temos 40% das entidades criando novos planos, ou seja, oferecendo novas alternativas mais contemporâneas aos participantes, e com isso espera-se aumentar também o nível de adesão. O resultado da pesquisa deve subsidiar novas políticas públicas para incentivo da Previdência Complementar?
É o que a gente espera, né? Ao fazermos um trabalho com essa profundidade, com esse nível de atenção e dedicação de resposta dessas entidades, é que efetivamente esse trabalho não pare apenas na apresentação do Congresso. Não é a intenção da Abrapa, inclusive, que isso fique arquivado, essa informação é importante. E aí nós temos expectativa de dois movimentos. O primeiro é efetivamente já buscarmos, como já estamos buscando aqui no Congresso, o contato, a conversa também com os órgãos governamentais, para que a gente possa dialogar sobre essas questões estruturais e essas tendências. E o outro é que a gente possa aprofundar essas informações que nós tivemos com essas entidades em futuro muito próximo, para que a gente possa não só manter essas informações, verificar se essas tendências permanecem ou identificar outras que são importantes para o planejamento, inclusive do nosso segmento. Ok. TV Abrap, no 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.